Muito boa noite! Terça-feira, 20 horas, nosso encontro marcado no YouTube e no Spotify. Estamos começando mais uma edição do Prazer Tantra, comigo, Rosana Jaya. Como sempre, te convidando a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais, @prazer_tantra e rosana.jaya também lá no Instagram. E esqueço de falar que estamos também no TikTok, porque a gente está chegando agora por lá. Então, no TikTok, a gente está como podcast Prazer Tantra. Então, diariamente, a gente está soltando ali pelo menos 3 cortes dos episódios com os convidados que já passaram por aqui, tá bom? E um recado que eu quero deixar para você, né? Hoje, dia 13 de fevereiro, tá chegando aí março, né? Tá perto, estamos em meados de fevereiro já. Então, eu preciso te lembrar, se você é mulher, que dia 9 de março terá a edição do Citantra, Congresso Internacional de Tantra, só que dessa vez é uma edição, né, pela primeira vez, é uma edição exclusiva para mulheres, em decorrência do Dia Internacional da Mulher. Então vai ser sábado, dia 9 de março, com várias facilitadoras. Próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre esse evento, trazer algumas das facilitadoras aqui, então está imperdível para você entender o que vai acontecer por lá, quais são as vivências que elas vão ministrar, onde vai ser aqui em São Paulo, tá? Ainda não sei qual espaço, mas assista ao próximo episódio e principalmente acompanhe o Prazer Tantra lá no Instagram, que a gente é muito ativo por lá e vai passando todas as informações para vocês, lembrando sempre que as vagas são limitadas. Então acabou o episódio aqui, corre lá no Instagram, tá bom? Então vamos falar do que interessa, o nosso tema de hoje, que é libido. Bora falar de libido? Quem não quer, né? Todo mundo que vem aqui para os atendimentos traz sempre alguma questão com a libido, mas entendendo o libido nesse lugar comum de tesão, de desejo, será que é só isso mesmo? Bom, ninguém melhor do que a minha convidada que está aqui, que eu tenho a honra de receber. Eu falo isso da maioria dos meus convidados, mas essa aqui, ela não sabe, vai ficar sabendo agora, que eu tenho uma admiração de, assim, absurda por essa mulher. Faz tempo que eu queria convidá-la. Minha querida Débora Damasceno, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Foi um prazer. Você não sabia que eu era fácil. Não sabia que você era fã. Juro. Toda pessoa que eu gosto muito, tipo Sananda, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, né? Sim, claro. Eu demorei a vida pra chamar ele. Na verdade, ele que veio falar, você não vai me chamar não pra esse podcast? Com medo de receber um não. Porque, gente, de verdade, eu te admiro demais, Débora. Eu aprendi muito. Pra quem não sabe, a Débora, ela já foi minha professora, né? Eu cheguei a fazer ali um ano de formação lá com ela na Escola de Psicanálise de São Paulo, mas por questões financeiras, isso tem uns anos já, viu, gente? Eu não consegui terminar, mas tem um projeto ainda que eu tenho que cursar lá. Eu não fui para outro lugar com um valor mais acessível, não, porque tem que ser com a Débora, eu tenho que aprender com a Débora. E vocês vão entender por que eu tô falando isso, tá? Mas deixa eu falar quem é a Débora Damasceno, psicanalista e coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo, graduada em filosofia pela USP e especialista em teoria psicanalítica pela Sorbonne da França. Então, eu tô falando aqui com uma pessoa, mulher, de uma inteligência ímpar e de uma didática. Acho que é isso que me encanta. Vocês vão acompanhar agora essa entrevista e vão entender como é fácil de entender as coisas com você, Débora. Que bom, muito que fácil. Bom. Espero corresponder a essa expectativa. Aí eu vou botar ela também lá em cima, né, tadinha? Mas, de fato, gente, sabe quando você vai para uma aula de alguém que você gosta, é um assunto complexo, mas a pessoa consegue transformar aquele assunto em algo simples de ser compreendido? E quando a gente está falando de libido, é o que eu falei, né? A gente cai muito nesse lugar comum de desejo sexual e de tesão. Mas a gente que trabalha com Tantra e terapia tântrica, que tem a base no Neotantra, inclusive muitos e muitas terapeutas fizeram a formação em psicanálise e em sexologia lá na Escola de Psicanálise da Débora, né? Você conheceu já muitos profissionais da área. Na minha época tinha muitas colegas de profissão, terapeutas, porque a gente trabalha muito embasado nos estudos da psicologia corporal de Reich. E aí não tem como falar de Reich e não falar de Freud. E aqui, vez ou outra, vem, né, os entrevistados e falam Reich. Tá, mas quem foi, o que é isso e o que tem a ver? A gente fala muito de orgasmo, a gente fala muito de energia sexual, a gente fala muito de libido. Mas à luz da psicanálise, à luz dos estudos, das pesquisas de Freud, em seguida de Reich, para a gente começar esse episódio, o que é a libido, afinal de contas?
Bom, vamos lá. Depois dessa introdução, eu preciso ser bastante simples. E o melhor jeito de ser simples é contar a história. Isso. Então, eu fiz filosofia, eu queria saber qual era o sentido da existência. Aí, fazendo graduação em filosofia, eu descobri que a gente ia ler texto e repetir o autor, não ia ter muito espaço para fazer pergunta, talvez no pós-doc. E nesse ínterim eu descobri a psicanálise. Já conhecia como literatura, mas não conhecia como prática clínica. Descobri a psicanálise, me encantei, terminei a graduação, fui para a França, fiz especialização em psicanálise. E na especialização em psicanálise, o que era transgressivo era estudar o Reich. Então, imagina uma escola tradicional, umas referências bastante freudianas, mas levadas para uma questão de uma psicanálise um pouco mais elitizada, distante das pessoas. A ideia era que para você fazer psicanálise você tinha que ter uma superioridade intelectual e uma superioridade cultural. Porque se você não conhece os mitos gregos, se você não tem as referências filosóficas, você não vai entender do que a gente está falando, então isso não vai ser acessível para você. Naqueles anos idos, muito tempo atrás, era ensinado assim. E a gente é jovem e entendendo que aquilo tinha a ver com a vida e tinha a ver com o corpo, ficava procurando os autores que dissessem para a gente que não era assim, que não podia ser assim, que isso era uma leitura feita pelos professores da altura da sua indisposição para a vida, digamos assim. E aí a gente descobriu Reich, o Reich é o segundo autor que eu mais estudei depois do Freud. E o Reich é interessante porque ele pega a veia freudiana naquilo que o Freud é mais fundamental. Então vamos lá no começo. Freud, desenvolvedor da psicanálise, a partir de 1900, ele lança um processo teórico que tem como mote a ideia de que a alma é uma manifestação do corpo. Então, até então, a gente tinha um corpo mecânico, um corpo que devia estar a serviço, cumprindo as suas funções adequadamente. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo da ideia do parafuso a mais ou um parafuso a menos. Então, quando eu falo para você que você tem um parafuso a mais ou a menos, eu estou dizendo que você é uma engrenagem e, como tal, você deve funcionar. Aquela noção de que o psíquico não importa, porque isso é frescura, é fingimento. O Freud consegue fazer uma introdução no pensamento da época dizendo: sua história importa, suas emoções importam, o jeito que você vive, a realidade importa. E com esse enfoque, ele conseguiu explicar um adoecimento que existia na época, que se chamava histeria. Histeria era uma doença física sem uma contraparte física. Hoje a gente tem uma noção de depressão como sendo alguma coisa física também, por causa dos neurotransmissores, mas é isso, assim, ó. Aparentemente não tem nada de errado com você, mas tem alguma coisa de errado com você. A histeria estava nesse campo. E quando Freud consegue trazer à tona essas questões sobre a história importa, ele se dá conta de que a nossa sexualidade, ao contrário do que se pensava na época, ela é fruto de um desenvolvimento. Então eu imagino que a maior parte das pessoas ainda hoje, quando falam com você no consultório, elas pensam libido como desejo consciente de relações sexuais. É o tesão propriamente dito. Isso. E aí isso é interessante porque se a gente levar essa concepção às últimas consequências, a gente vai pensar que libido é uma coisa que aparece em você quando você entra na puberdade. Sim. Então, vem de algum lugar e entra em você quando você entra na puberdade, ou seja, quando você está apta à reprodução. Fala-se até começou a ter libido. Começou a ter libido. Isso é bem legal. O Freud vem e diz pra gente uma coisa que ainda é chocante pro senso comum. Ele diz assim: libido nasce com a gente. Desde o momento que você sai do útero da sua mãe, você tem libido. Libido é aquela força que faz com que você tenha habilidade de sucção.
Então, a gente sabe que o bebezinho, quando acaba de nascer, se colocar ele na barriga da mãe, ele se movimenta em direção ao seio. E eu acho que o músculo mais coordenado que ele tem é o músculo da sucção. Essa energia que faz com que ele se movimente em direção ao calor e ao alimento, e nisso trabalhe pela própria vida, já é libido. E aí o que o Freud conta pra gente é que essa libido, ela vai tomando caminhos no decorrer do nosso crescimento e se organiza de um jeito específico na vida adulta ou na puberdade. Então, pro Freud, libido nasce com a gente, está envolvido primeiro com a nossa capacidade de sobrevivência, e depois com a forma como os nossos sentidos são educados na realidade. Então, libido é alguma coisa que tem a ver com o seu corpo, com os seus sentidos, lembrando que para Freud as suas emoções, a sua cognição, a sua inteligência são manifestações do seu corpo. Então, para dar um saltinho, o Freud pensa que pessoas desprovidas de curiosidade sexual são também desprovidas de inteligência. Porque a ideia dele é que a nossa investigação sobre o mundo começa na interrogação que a gente faz sobre os movimentos sexuais. Tipo, por que existem dois sexos? Por que as pessoas são diferentes? O que elas fazem? O que é isso que as pessoas sentem no próprio corpo? Essas perguntas para ele estão na base dos questionamentos científicos futuros. Então, as crianças que não têm possibilidade de fazer essas perguntas, elas não vão ser curiosas, críticas, interessadas no mundo, e elas vão tender a ser pessoas que acreditam nas respostas que os outros dão. Então, ele tem essa visão de libido como força motriz. Tem umas pessoas que, depois de ouvir alguma explicação a respeito, eles falam assim, mas por que o Freud não chamou isso de força vital? Era tão mais fácil para a gente lidar com o conceito de força não vital. Não é? Tem uma diferenciaçãozinha. Vamos deixar a libido só pro tesão. Para não complicar a cabeça das pessoas. Mas aí eu sempre digo assim, olha, o Freud falava muitas línguas. Se ele quisesse dizer força vital, ele teria dito força vital. Ele disse libido para que a gente não se esquecesse que essa energia que movimenta a vida é a mesma energia que se manifesta nos nossos comportamentos sexuais. E para a gente não esquecer que a vida toda está contaminada pelos nossos desejos sexuais. Quer nós sejamos capazes de enxergar isso ou não. Então, é assim que começa a minha história com a libido, com o Freud e com esse contraponto ao senso comum. E o que teria a ver, então, libido, por exemplo, com pulsão de vida e pulsão de morte? Não sei se dá para dar uma resumida, mas estão interligados? O que tem a ver esses conceitos? Poxa, isso são conceitos bem complicados e controversos mesmo dentro da psicanálise. Então, assim, quando o Freud entende que nós somos movidos por essa energia chamada libido, ele vai falar que nós, diferente dos animais, não somos seres instintivos. Então, os animais, o instinto é caracterizado pela ideia de que, diante do mesmo estímulo, você vai ter a mesma reação. Então, eu tenho um cachorrinho. É muito comum eu estar vendo um vídeo no Instagram e ver outro cachorrinho da mesma raça que age da mesma maneira diante dos mesmos estímulos. E aí a gente fica assim, nossa, eu pensei que ele fazia isso para mim. Não, ele faz isso. É da natureza dele agir dessa maneira. Então, se você der o estímulo, ele vai reagir dessa maneira. A gente está superando isso lá em casa ainda, porque a gente acreditava que era amado especialmente. Não é? É uma decepção ali. É uma decepção. Uma chaga narcísica se abateu sobre nós. E então o instinto está nesse lugar. Diante do mesmo estímulo, aquele corpo vai ter a mesma reação. Quando nós estamos falando de seres humanos, nós não podemos falar de instinto. Por quê? Porque as nossas sensações, as nossas disposições orgânicas, elas são todas, de alguma forma, a serviço da cultura.
Então, a forma como eu sinto prazer com a comida é diferente da forma como você sente prazer com a comida. Para dar conta dessa diferença, o Freud introduziu essa palavra pulsão. Então, nos seres humanos, nós não falamos de instinto, nós falamos de pulsão. E pulsão, então, é uma energia que tem um componente orgânico, mas que tem um componente histórico-cultural. Os caminhos que ela vai tomar vão depender da forma como você foi ensinado. E aí a gente está falando não só da educação formal, mas dessa educação que a gente aprende vivendo com os outros. Então, como essas pessoas lidam com as próprias tensões? Coisas simples do tipo, o que você faz quando você está com vontade de fazer xixi? Eu estava vendo um documentário na Índia que eu achei super interessante, que os homens, numa cidade do interior, eles podiam fazer xixi e cocô onde eles quisessem. Então, tinha um problema de saneamento na rua, porque em tendo vontade de fazer xixi e cocô, ele encontrava lá um mínimo de privacidade e fazia. As mulheres, elas tinham que ir para um canto, algum lugar isolado, geralmente em conjunto, para não serem agredidas, para fazerem xixi. E como o lugar era longe, elas tinham possibilidade de fazer xixi 1, talvez 2 vezes por dia. Caramba. A vontade de fazer xixi é própria do nosso organismo. A forma como ela vai ser organizada depende da nossa cultura. Então, é cultural. E aí vocês pensem, vocês que estão nos ouvindo, pensem, isso tem um tempo histórico, então pode ser o século passado, tem um lugar social, tem alguma faixa de renda envolvida aí, tem condições culturais, como estou dando o exemplo da Índia, tá tudo nesse sentido. E aí, para falar disso, a gente falou de pulsão. Então, a gente não teria um instinto de vida, mas teria uma pulsão que movimenta para a vida com diversos caminhos. Então, quando Freud fala dos caminhos da pulsão, ele fala, por exemplo, do trabalho. O trabalho é um dos jeitos que a gente tem de gastar nossa libido no mundo. Nesse desenvolvimento dessa teoria, passadas guerras, com todas as perdas que ele teve, boa parte da família do Freud morreu em campos de concentração, mas no momento que ele escreve o texto é um pouco antes disso, até porque ele está sofrendo porque ele era judeu. Isso mereceria um podcast específico, mas o fato é que ele sofria muito porque na Europa daquele momento judeu não era gente, judeu era uma coisa específica. Uma das críticas que a psicanálise sempre recebeu foi essa, que ela não era uma leitura sobre a mente humana, mas uma leitura sobre a mente pervertida dos judeus. E aí, diante dessa observação que ele estava fazendo da realidade, ele se dá conta de que, mesmo disposto ao tratamento, mesmo tendo desenvolvido a técnica, tinha algumas pessoas que não respondiam ao tratamento. Tinha algumas pessoas que não procuravam, tinha algumas pessoas que trabalhavam para que a guerra existisse, para que as discriminações existissem. Então ele começou a se perguntar se não existiria no ser humano alguma coisa que trabalhasse para a morte, alguma coisa que trabalhasse para a destruição completa. E no texto, além do princípio do prazer, que é o texto em que ele fala sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte, que ele chama de Thanatos, Eros, pulsão de vida, Thanatos, pulsão de morte. Nesse texto ele fala que isso é aceitável, porque existe algo de mineral, digamos assim, no nosso corpo, e que a matéria, o Freud usa muito a referência da física, a matéria ela tende à estabilidade. A ideia é que a gente teria gozo em ser pedra, não movimento. Depois a gente descobriu que as pedras têm muito movimento interno. Então, fiquei bem reflexiva agora.
Sim. Mas nesse momento ele ainda está usando essa referência e está pensando que a gente tende para a estabilidade. Porque eu sou muito haitiana e eu não acredito que possa existir na gente algo que trabalhe para a morte, como Freud propõe nesse texto, eu gosto de fazer a leitura a partir de uma psicanalista pouco conhecida que se chama Sabina Spielrein. A Sabina foi quem, na verdade, desenvolveu o conceito de pulsão de morte. O Freud aproveita dela e escreve o texto. E na Sabina, a pulsão de morte aparece como uma destruição necessária para que o novo aconteça. Então, a ideia é que para desmanchar um processo neurótico, um processo sintomático, um processo de dor, precisa morrer. E aí o que vai morrer? Meus compromissos narcísicos, o meu sentido de identidade que foi estabelecido a partir de uma doença, a forma radical como eu formei meus preconceitos, tudo isso precisa morrer. Então tem um eu que foi articulado a partir do processo de adoecimento que precisa morrer para que um novo aconteça. Então é o melhor jeito que eu tenho para trabalhar essa pulsão de morte no consultório. Então, a ideia é assim. Às vezes, quando a gente tem vontade de interromper o tratamento, quando a gente tem vontade de interromper a própria vida, talvez o que esteja em questão não é uma indisposição para o tratamento, mas um reconhecimento de que tem alguma coisa aqui que vai quebrar. Tem alguma coisa aqui que vai ser destruída e eu tô com medo, como a gente tem medo diante da morte. E o trabalho terapêutico que você faz tão bem é para que a pessoa suporte esse mal-estar, para se descobrir como um ser que goza da vida, que sente prazer, que essa é sempre a proposta, né? Eu acho que nessa linha é super importante a gente falar que e por isso eu gosto tanto do Tantra, que é um despertar dos sentidos. Eu acho que no senso comum, talvez no senso preconceituoso, as pessoas relacionavam muito o Tantra com um exercício da sexualidade genital, que ele pode ser também. Mas, na verdade, o que acontece é uma educação do seu sentido, da sua respiração. Pra você aprender. Uma das primeiras experiências de Tantra que eu fiz, tratava-se de, num grupo, a gente sentar e ficar olhando um pro outro. Eu achei aquilo naquele dia tão incômodo. Juro. Foi, porque assim, você fica olhando. E assim, gente, situação normal. Estamos aqui, vestidos, sentados numa sala, sentamos um diante do outro e fica olhando. Foi interessantíssimo, Rô, porque na ocasião tinha um menino que ele olhou pra gente de um jeito que soava bastante intromissivo. Assim, intromissivo mesmo, era um olhar assim era uma ideia de desejo, mas do jeito que ele estava apresentando, parecia muito próximo à agressão. E aí, depois da experiência na roda de conversa, nas conversas, nos feedbacks, nós conseguimos dizer isso para ele. Sentimos agredidas quando você nos olha. Foi incrível, porque ele não sabia que estava olhando daquela maneira. Ele teve assim um processo catártico, falando, nossa, é por causa disso, então, que as mulheres fogem de mim. Quanta ficha caiu? Caiu, assim, imagina, é um exercício. Eu acho que não se passaram 30 minutos da gente. E você sabe o quanto é difícil se manter 30 minutos no exercício de olhar. Nossa, muito. É muito difícil aguentar em 5 minutos. Exatamente. Mas eu não achei que você fosse se incomodar. Bom, eu sei que para você foi uma experiência antropológica, assim, que com certeza você tirou muitos insights dali. Sim, e um deles está aí. Nossa, foi incrível. E o incômodo foi isso, a coisa de você ver julgamento no rosto das pessoas. Tipo, eu tô aqui tão disponível, eu tô em busca... Eu só tô sendo eu mesma. Eu só tô sendo eu mesma. E eu com essa minha formação intelectual, as pessoas têm tantas expectativas de que eu seja uma negação do meu corpo. Gente, que
estranho esse povo aqui. Meu convívio com o grupo é sempre uma surpresa. Mas é para dar esse exemplo de que essa coisa que a gente chama libido, ela se organiza na genitalidade, mas ela toma todo o nosso corpo. Então, quando a gente vai para um processo terapêutico corporal, a última questão que vai aparecer são os genitais. Você vai precisar ter consciência do seu jeito de olhar, do seu jeito de tocar, do seu jeito de respirar. E não se trata de um exercício que a gente faz com o outro, embora seja incrível ter um outro na nossa frente para poder ter esse relacionamento. Se trata de, quando eu olho para você, eu estou contando a história de como a minha sexualidade está organizada. Então esse rapaz tinha uma sexualidade organizada a partir da violência. Ele achava, inclusive, que o órgão sexual dele era alguma coisa que iria atravessar as mulheres, iria machucá-las, e nisso estava a sua potência. Descobriu tudo isso fazendo um exercício de olho. Então, quando Freud fala pra gente que a libido tá no nosso organismo, ele está falando disso. Tem a ver com a sua genitalidade, mas não se resume a ela. Na verdade, a gente está falando do seu jeito de estar no mundo. Esse é o convite. E o Reich, que você sabe que eu amo tanto, é o autor que leva isso às últimas consequências. O Freud aí ele vai para o mal-estar da civilização, e tem um momento que parece que o Freud fala assim, do tipo, o ser humano não tem jeito, não. Mas a gente sempre vai ter alguma coisa levando para a destruição, levando para a perversão, não há o que fazer. O Reich era mais jovem, mais idealista, talvez mais vivo, principalmente porque nesse momento o Freud está sofrendo de um câncer que alguns anos depois o leva à morte. O Reich diz, não, a gente tem chance, a gente pode educar as pessoas. E educação é educação infantil e educação terapêutica. Você pode reeducar o seu corpo, você pode reeducar a forma que você vê a realidade, e isso vai te tornar uma pessoa melhor. O Reich acredita que é possível construir pessoas melhores. E ele tem uma visão que é bem coletiva, porque na concepção dele, gente que está de bem com a própria estrutura corporal, com a própria respiração, com os próprios pés no chão, é gente que consegue lutar por causas justas. A proposta do Reich é política. Sim. Então, a ideia é, vamos liberar a libido para que a gente construa uma sociedade mais justa. Depende de nós. Só que tem que começar no nosso corpo, porque não adianta eu fazer discursos de liberdade e eu não conseguir ter liberdade com o mais íntimo de mim. Por isso que eu parei com a militância de internet, entendeu? Quando eu entrei lá na escola, Débora, e fui cuidar mais de mim, né? Se nem o meu corpo era livre, mas eu quero que você explique um pouquinho, então, as principais diferenças ali entre Reich e Freud. Por que você gosta tanto mais do Reich? É só por essa questão de ele introduzir o corpo no processo terapêutico? Olha, o Freud já faz isso, só que o Freud faz isso limitado ao contexto da sua época. Então, quando o Freud era um médico neuropatologista, e hoje ele seria próximo a um neurologista, não mais próximo a um neurologista que a um psiquiatra. E ele faz uma opção de relação corporal. Até então, as pacientes eram predominantemente mulheres, mas havia homens também. Até então, as pacientes elas tinham o corpo muito agredido. Então, uma mulher que sofria de histeria e ia parar numa clínica médica, num sanatório, como se chamava na época. Sanatório não era referente a pacientes de doença mental. Sanatório é o lugar onde você vai buscar saúde. Então, tinha todos os tipos de doença e tinha também as pessoas que sofriam de doenças neurológicas, que na época a gente não sabia chamar ainda como nós chamamos hoje. Essas pacientes, era comum que elas sofressem eletrochoques,
banhos de água fria, porque se dizia que banhos de água fria acalmava os nervos. Até hoje a gente diz isso. Algumas pessoas sofriam com sangrias, porque a ideia era que tirar o excesso de sangue também acalmava as pessoas. Diante desse contexto, o Freud faz uma opção de não mexer no corpo das pessoas. Porque o corpo já vinha muito machucado e a pessoa vinha para o tratamento com medo. O que ele vai fazer comigo? E aí ele dizia: apenas se deite, relaxa seu corpo, sinta-se à vontade e me diga tudo o que lhe vier à mente. Foi uma proposta. Eu não vou machucar o seu corpo. Eu vou valorizar o que você tem a dizer. Eu vou valorizar a forma que você vê o mundo. Eu vou dar importância para a sua história. E é assim que ele começa o trabalho psicanalítico. Quando o Reich encontra o Freud e começa a trabalhar com a psicanálise já é uma disciplina famosa. As pessoas já têm os conceitos psicanalíticos assim como parte do senso comum. É chique você dizer que faz psicanálise e que você está superando os seus recalques e que você, sei lá, tem uma expressão livre da sua libido. Entra num ambiente cultural europeu. Então era muito comum que os pacientes que chegavam na clínica falassem tranquilamente sobre o seu complexo de Édipo ou sobre o seu complexo de castração. E o Reich, diante disso, ele fica angustiado. Por quê? Porque a técnica psicanalítica originalmente era justamente sobre falar dessas questões, não usando os nomes, mas falando das suas situações da vida, e que, em se dando conta dessas situações, você podia deixar de prescindir do sintoma como forma de comunicação. Então, porque você sabe, porque o inconsciente se tornou consciente, você pode não agir dessa maneira. Você não precisa do sintoma como forma de comunicação. Quando os pacientes já chegam educados, e você como eu deve ter essa experiência, nada pior do que uma pessoa, mas eu já sei. Aí você olha para a pessoa, você sabe por que está desse jeito. Se soubesse, não precisava de mim. Então. Né? Então. E o Reich encontrava esses pacientes muito educados e ele parece ser uma mente inquieta. E ele fala, não, o que essa pessoa está dizendo não corresponde ao que eu estou vendo. E ele começa a ignorar o que a pessoa está dizendo e ver o corpo. Os movimentos corporais, as expressões. Ele fala, nossa, isso aqui está me contando a história que me interessa, não o que a pessoa está dizendo. Até ele chegar ao ponto, e são anos de trabalho, de ele dizer que o inconsciente é o corpo. Não é o inconsciente está no corpo. O inconsciente é o corpo. Onde estão aqueles desejos reprimidos, aquela vontade de chorar que você teve que engolir, porque senão seu pai te batia? Aquele medo que você tinha de apanhar de uma pessoa mais alta que você, que sempre chegava e te dava um supapo na cabeça. Onde é que está tudo isso? Está aqui. Está organizado na forma do seu corpo. Essa atenção, esse formato, esse jeito que você trava a respiração. Conta para mim a história de como você foi formado, de como você foi educado. E aí ele faz esse salto. Ao invés de eu ficar ouvindo o que você tem a dizer, eu vou distensionar esse músculo. Eu vou te colocar numa posição em que você seja obrigado a aprofundar a respiração para ver o que acontece. E aí aconteciam surgir de memórias, emoções absurdas que a pessoa não sabia que estava lá e que vinham à tona numa crise de choro ou numa crise de riso. E aí ele se torna um que nós chamamos hoje de terapeuta corporal.
Na verdade, para mim, ele é no Ocidente. No Oriente temos mais tradições para isso, mas no Ocidente ele é o pai das terapias corporais. Então ele usa os referenciais psicanalíticos, mas para ler o corpo e para intervir no corpo. A base dele é a mesma base freudiana. Ele está pensando em fase do desenvolvimento infantil, ele está pensando em libido, ele está pensando nos caminhos da pulsão. E se eu tivesse que pontuar uma diferença, seria que o Freud acredita na sublimação. O que é a sublimação? Sublimação é a capacidade que você tem de desviar a sua libido para outras atividades. Então, depois que quando você é criança, você brinca e a sua libido está nisso. Depois que você é adulto, a sua libido está no seu relacionamento sexo-sentimental, nos seus amigos, no gosto que você tem por esportes, no seu pet. A sua libido está diluída na sua vida cotidiana. O Freud diz que essa diluição é uma expressão adequada da libido. Dá para dar conta da vida e ser feliz escrevendo livro, trabalhando e brincando com os netos, como era o caso dele. O Reich diz assim: isso tudo é importante, mas tem um quantum, tem um pouquinho da energia libidinosa que precisa se expressar genitalmente, ao peso, ao custo do adoecimento. E o Freud coloca que o que a gente não pode perder é a esperança da alegria sexual. Então, por exemplo, no caso das freiras, elas têm uma esperança de alegria sexual no reino dos céus, no seu encontro com Jesus, que é o esposo ideal. Eu não sei hoje como está a tradição, mas antigamente a tradição católica era essa. Uma freira, ela não é uma mulher solteira, ela é uma mulher casada com Cristo. E aí ela vive no serviço de Cristo e no momento da morte ela vai encontrar o seu esposo ideal. Nisso a gente está dizendo assim, ela não abdicou da sua felicidade sexo-sentimental. Ela adiou para um momento ou outro. Que tem gente que não acredita, mas ela acredita, então para ela faz sentido. Sim. E está valendo. O Reich vai dizer, e o Freud fala, olha, isso é um caminho. O Reich vai dizer assim, não dá. Esse negócio tem que ter um pouquinho agora. Porque se não sair na expressão amorosa genital, vai sair como sintoma. Mas ele fala assim de uma frequência, Débora, ideal? Não. Uma vez por semana? Não, ele não fala. Ele fala assim que cada organismo tem um processo próprio de produção da libido. Então, tem gente que vai precisar dessa expressão todo dia. Tem gente que vai precisar uma vez por semana. Eu não sei se ele considerou as pessoas de uma vez por mês, que eu acho que aí é uma produção de libido bem baixa. Mas a ideia é que o organismo vai gerenciar a si mesmo. E ele já colocava a problemática de se encontrar um parceiro. Porque você precisa encontrar um parceiro cuja dinâmica libidinosa seja próxima à sua. Porque já pensou? Você precisa para a sua saúde psicofísica que essa expressão genital se dê todos os dias, aí você tem um parceiro que fica completamente satisfeito uma vez por semana. Por isso meu casamento é aberto. Então, a gente vai dando um jeito de lidar com essas tensões. É essa a proposta. O Reich, ele diz, a gente precisa ter uma expressão genital. Não vamos abdicar de todas as suas expressões. Então, com os alunos, você sabe, eu sempre brinco falando que a gente está tendo um relacionamento oral. Então, nós estamos tendo prazer oral agora. É um prazer Sim. importante, mas no Reich ele não exclui a necessidade da descarga genital, porque ele considera que a descarga genital é típica do organismo adulto. Então, o organismo adulto tende para o genital. Agora, hoje, na época não se falava nisso, né? Não deveria ter conhecimento sobre, por exemplo, o que a gente chama de hoje pessoas assexuadas.
Como é que se daria essa dinâmica, então? Não tem disposição nenhuma, nem vontade nenhuma para o ato sexual. Então, não tinha nada parecido na época. No Reich e no Freud, a gente não faz essa consideração. Mas, fazendo uma leitura reichiana do processo, a gente iria pensar que a pessoa não tem disposição genital, que o prazer dela está em algum outro lugar e por alguma concepção, por alguma experiência própria daquele organismo, ela consegue ter essa satisfação. Então, eu, por exemplo, procuraria... Tá, a pessoa não gosta do sexo, usando o nosso termo comum. Ah, mas será que ela tem mania de organização? Será que é uma pessoa muito dada a palestras e cursos, gosta muito de falar? Ou então dessas pessoas que gostam de cozinhar para todo mundo? Eu não sei se você já encontrou alguém que gosta de cozinhar. E aí a pessoa, ela sente prazer em te ver comendo. E se você não come, você está dizendo para ela que você não a ama. Eu não sei porque o nordestino parece que me tem um pouco disso. Eu sou nordestina. E a gente tem uma esse coisa, negócio. né? Tem. Eu tenho essa experiência também. Essa ideia de que, puxa, se você não comeu na casa da pessoa, se você não sentiu prazer com a comida dela, você está fazendo um ato de desamor. Então, ó, essa pessoa que é assexuada na genitalidade, provavelmente tem outros caminhos de expressão. Perfeito. Sem nada, não tá vivo. Não, sem nada tá morto. Sem nada tá morto. E aí, você estava falando da questão ocidental e oriental, e é interessante, né? Porque você já deve ter lido, você já conhece o Tantra e tudo mais, o Osho, né? A gente tem um dos nossos cabeças, é o Osho de um lado, no Oriente, e o Reich aqui no Ocidente. A gente faz esse casamento perfeito, que as meditações que ele desenvolveu, o trabalho que ele fazia corporal também, apesar de não virem diretamente do Reich, eles beberam da fonte, porque ele trabalhou muito com terapeutas que eram terapeutas já que estudavam com o Lowen, por exemplo, vinham da bioenergética. Então, indiretamente, né, e que eu saiba, eles não se conheceram, né? Mas eles têm... Você já leu alguma coisa do Osho? Eu já li o Osho, bastante. Não tem... Eles se assemelham muito. Eu fiquei louca quando eu comecei a ler. Eu já lia o Osho e aí comecei a ler Reich, que, claro, é uma leitura... para mim, pelo menos, densa e um pouco cansativa, difícil, mas no final das contas eles, com termos diferentes, né? A gente fala de Orgone e aqui a gente fala de Kundalini, que basicamente é a mesma coisa, né? Como que a gente explica isso, uma vez que eles não se conheceram? E acho que é por isso que eu posso dizer que eu sou muito do Osho, porque sou neotântrica, né? Mas eu sou muito apaixonada por Reich por conta disso, né? De como que ele se aprofundou e como esse casamento do Tantra com a psicologia corporal, que foi o que criou, né? Essa é a base do Neotantra, criou esse trabalho que a gente faz hoje, que você, enquanto psicanalista, com tantos tempos de experiência, dá validação. Você sabe que tem um resultado, né, da nossa prática profissional. Sim, a gente não tem registro histórico de que o Reich tenha entrado em contato, nem com o Osho, nem com nenhuma das terapias orientais. Eu consigo ver, por exemplo, que o Lowen, entrando em contato, o Lowen não chegou a estudar no Oriente, mas ele entrou em contato com as terapias corporais orientais e em alguns livros ele faz esse pontuamento. Ele diz, olha, aquelas posições que o Reich me fazia fazer no consultório são posições que no Oriente são exercícios cotidianos das pessoas. Há milênios. Exatamente. A gente é muito pobre no Ocidente nesses aspectos relacionados à medicina. Então, a gente sabe que existe uma relação. Então, a ideia é que o ocidental, o Reich, descobre por observação o que os orientais têm na cultura. Eu imagino que quando o Osho se aproxima dos terapeutas ocidentais, ele encontra um caminho de comunicação. Então, academicamente, a gente não vai nunca dizer que é a mesma coisa, mas a gente vai pensar que aquilo que ele estava
tentando expressar do Oriente como cultura milenar, ele encontra um vocabulário que é aceitável no Ocidente. Provavelmente, se ele usasse os referenciais orientais propriamente ditos, a gente não ia conseguir acompanhá-lo. Então ele falou, nossa, isso daqui conta o que eu estou tentando dizer para as pessoas, provavelmente um recorte, provavelmente a experiência e percepção que ele tem são muito mais profundas do que o Reich consegue propor num primeiro momento. Depois, quando ele vai falar da energia orgânica, ele vai pensar nessa intervenção na natureza, eu acho que ele se aproxima mais dessa visão Kundalini oriental. Mas o que a gente pode dizer é que ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo e que se a gente está procurando, a gente encontra caminhos parecidos de expressão. O que eu gosto na ideia do Tantra é justamente essa questão de não ter medo da sexualidade das pessoas. A psicanálise, ela sofreu intervenções conservadoras, digamos assim, e num dado momento a gente parece que para de falar sobre a sexualidade. Não, mas isso aí não é importante. Vamos falar sobre o problema que você tem com a sua mãe. E eu acho que o Tantra aqui no Brasil é o campo terapêutico que mantém isso ativo. Não, ó, trata-se do seu corpo, da sua libido, você precisa aprender a respirar, você precisa aprender a olhar para as pessoas, você precisa suportar um toque, você precisa desenvolver a capacidade de tocar, porque isso importa. A sua saúde vai ser contaminada por isso. E quando a gente está falando já no Freud, aquilo que eu estava chamando de histeria no começo era uma doença, eu falei, psicofísica. Ou seja, ela era uma doença física sem que eu conseguisse encontrar um motivo para que ela existisse. Quando a gente vai para o Reich, aí o Freud com a psicanálise dá conta dessa doença. Quando a gente vai para o Reich, ele, na minha maneira de entender, ele quebra essa barreira. Porque ele vai dizendo assim, olha, seu corpo é um todo vivo. Se você vai desenvolver um tumor cancerígeno, isso na biopatia do câncer, ou se você vai se tornar um cleptomaníaco, são só manifestações diferentes da mesma doença. E às vezes não vai adiantar só a gente ficar falando sobre as repressões que você sofreu na infância. A gente vai precisar colocar seu corpo em movimento. Você vai precisar respirar, você vai precisar se olhar, você vai precisar sentir para você dar conta das repressões que sofreu, de onde elas doem, e a partir daí você consiga desenvolver um novo pensamento. O Reich, ele tem uma desconfiança da palavra. Ele vai falar assim, qualquer pessoa pode fazer um bom discurso. Eu quero ver qualquer pessoa ser capaz de dar um abraço realmente terno. Eu quero ver você diante de uma criança brincando ser capaz de não censurá-la. Olhar nos olhos por mais de 5 minutos. É isso. Então, essa desconfiança que ele tem da palavra, eu acho que os orientais também têm. É por isso que casou tão bem. Porque eles, os orientais falam, a mente mente. Então eu posso elaborar aqui qualquer coisa. Se eu tiver um laboratório, você vai acreditar em mim. Mas o corpo, ele não vai mentir. É isso. Débora, eu vou ter que te convidar agora publicamente pra gente gravar um segundo episódio mais pra frente, porque não dá tempo falar tudo que eu quero, gente. Tem que ser 2 horas de episódio com a Débora. Já passou 1 hora. Nossa, já passou 1 hora. Já, menina. Eu queria te perguntar desses livros que você trouxe pra indicar pro pessoal. Eu trouxe 2 livros que são referência pra mim. Então, aqui? Esse daqui é um livro básico do Reich, em que ele faz uma construção histórica do próprio trabalho. Eu amo esse livro, inclusive, pelo título dele. Isso é uma função do orgasmo. Todo mundo que pega para ler pensa que vai ser um livro de sacanagem. E não é nada perto disso. É um livro em que ele fala justamente de como o nosso organismo é preparado para o prazer e reprimido. E que quando a gente é impedido dessas expressões, a gente adoece. Então, a ideia do Reich é: a sua doença, ela tem um quê da sua história, das repressões que você sentiu. Não tem a ver com você gerou o seu câncer. Não é disso que se trata. Tem a ver com você foi educado de um jeito a sentir vergonha do seu corpo. Isso pode te adoecer. Essa
É a proposta do Reich. E aí tem um autor, que é o professor Paulo Albertini, ele é brasileiro. E ele faz um resgate da obra do Reich como psicanalista. Ele escreve simples, você vai gostar. Ele escreve simples, ele é acessível e ele vai facilitando a gente para ler o Reich. Ótimo. Porque ele conta pra gente o que o Reich estava pensando quando estava escrevendo, que problemas o Reich estava enfrentando, inclusive politicamente, Sim. e por que ele foi fazendo aqueles caminhos. Ai, que delícia. Então, é um desses livros que eu tô falando, é uma paixão já dos últimos anos. Quando alguém me fala, eu queria saber mais do Reich, eu falo, começa por aqui, porque todos os outros livros dele vão ser muito mais fáceis, mais acessíveis, se você começar a partir da leitura do Paulo. Ótimo, vou em busca, inclusive. Débora, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Como é que está a escola? A formação está aberta? A formação está aberta, nós estamos em período de aulas gratuitas, é só entrar no nosso Instagram, @Escola de Psicanálise. Se quiser deixar uma mensagenzinha para mim pessoalmente, no meu Instagram também, @DebDamasceno, eu demoro, mas eu respondo um dia. Em algum momento ela responde. Fala que viu aqui no Prazer Tantra. Débora, gratidão, muitíssimo obrigado. Foi de verdade, de coração, uma honra te receber. Você é, para mim, uma grande professora, uma grande mestra. Eu espero conseguir voltar para a escola de psicanálise. Para mim é um orgulho e uma alegria imensa estudar e dizer que fui sua aluna e vou voltar a ser. Então, muito obrigada. E repito, se mais para frente, de repente no segundo semestre, né, também tem uma agenda corrida, você puder voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo, vou ficar muito feliz e os meus espectadores também. Vai ser um prazer. Gratidão, então. E gratidão você que está aqui, acabou mais um episódio, esse foi uma delícia. Eu falei para vocês, eu tenho certeza que você gostou desse episódio. Não tem como não entender quando ela faz essa tradução toda de conceitos tão complexos que às vezes a gente tenta, né, traduzir ou transmitir e não consegue explicar de maneira tão assertiva como esta mulher. Então segue lá. Tá aparecendo aqui os arrobas da Débora, da Escola de Psicanálise também. Segue o Prazer Tantra e Rosana Jaya para ficar por dentro de todas as novidades. Inclusive, estão lá todas as informações sobre o Citantra Mulheres, dia 9 de março, aqui em São Paulo. A gente se vê na próxima terça-feira. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Para você eu desejo uma boa noite, uma boa semana com muito prazer e muitos orgasmos. Até a próxima. Tchau, tchau.